Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Bolsonaristas esperam para qualquer momento a pior sanção de todas contra o ministro Alexandre de Moraes. O nome oficial dessa sanção, Lei Magnitsky. E o sobrenome ou o nome extraoficial, pena de morte financeira. A Central Globo News está no ar e para falar de uma semana tensa, mas que pode piorar ainda mais nas próximas horas. Sabe por quê? Bolsonaristas esperam para qualquer momento a pior sanção de todas contra o ministro Alexandre de Moraes. O nome oficial dessa sanção, Lei Magnitsky. E o sobrenome ou o nome extraoficial, pena de morte financeira. Se de fato a Lei Magnitsky chegar contra Alexandre de Moraes, a punição vai elevar muito, exponencialmente, os índices de octanagem na política. E aqui na Central eu vou te contar uma conversa que eu tive com um importante político de oposição sobre como estariam hoje, na visão desse político, as chances da direita para 2026. Será que vem otimismo por aí ou vem pessimismo? E você sabe quem é o único brasileiro que já ganhou com a chegada de Donald Trump na crise política por aqui? Eu vou fazer essa pergunta aqui na sala da Central para ver o que os meus colegas respondem. Agora, Milton Vital, mostra que sala é essa. Porque é uma sala da qualidade de Guilherme Bausa, da qualidade de Flávio Oliveira, da qualidade da minha querida Eliane Cantanhede, da qualidade de Maria Cristina Fernandes, que se junta a nós mais uma vez. Muito obrigada. Quero já começar falando dessa tal lei. Primeiro que ela está na penumbra faz muito tempo, vira e mexe, Eduardo Bolsonaro fala dela, mas dessa vez o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que está lá em Washington, é que poderia ter acontecido hoje já. Aí recebi uma mensagem de lá dizendo, não vai ser hoje, possivelmente amanhã. Eu falei, está dependendo de quem? E a resposta foi, está dependendo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não me pareceu blefe, me pareceu bastante sério, inclusive, e há alguns sinais. O primeiro sinal é que é um padrão. Toda vez em que Donald Trump disse alguma coisa que se reverteu contra o Brasil, teve uma mensagem antes, teve um recado antes, teve lá atrás, quando o Marco Rubio foi no Congresso, estava no Congresso, foi questionado por um parlamentar republicano sobre o que estava acontecendo com o Brasil e se haveria providências, e Marco Rubio disse que sim, e logo na sequência a gente viu Donald Trump ameaçando taxar o Brasil em 50% de todos os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. Mas tem um personagem nessa história que a gente precisa sempre citar, porque ele começou como uma espécie de azarão, que é Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava que Eduardo Bolsonaro fosse ter ali os seus vasos comunicantes e chegar a esse ponto de estarmos prestes a ver um ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado por uma lei que serve para terrorista da Al-Qaeda, que serve para quem praticou, para quem atuou contra eleições, vou chegar nesse ponto já já. Vamos entender primeiro o que é essa lei e como ela pode pegar o Alexandre de Moraes, e as informações que eu tenho é de que essa sanção se daria contra Alexandre de Moraes somente num primeiro momento. Vamos dar uma olhada aqui do que ela trata. Ela permite que os Estados Unidos imponham sanções a cidadãos estrangeiros e é uma decisão do presidente dos Estados Unidos, que ele tem que submeter em 15 dias ao Congresso americano, só que Trump tem maioria na Câmara e tem maioria no Senado. E aí, quem é que é punido? Pessoas acusadas de violações graves de direitos humanos ou corrupção em larga escala. Esse texto foi aprovado na época do Obama em razão de um advogado russo que foi assassinado. Esse advogado tinha feito uma série de denúncias contra autoridades do Kremlin e aí
o Obama sanciona essa lei. Depois essa lei sofreu uma emenda ao longo do tempo e aí ela passou a ser uma lei mais ampla. E o curioso, eu estava dando uma olhada aqui nas anotações que eu tinha feito sobre a Lei Magnitsky, porque tem uma ironia do destino, né? Ela diz o seguinte, que é possível sair da lista, que para sair da lista a pessoa tem que provar que não teve ligação com atividades ilegais que levaram à punição, que já respondeu na justiça por isso e que mudou de comportamento de forma significativa. Então, há alternativas a isso, mas, de novo, é uma decisão do presidente dos Estados Unidos. E essas medidas, elas podem ser impostas a agentes que reprimem denúncias de corrupção, cerceiam liberdades fundamentais ou, pasmem, atuam contra eleições democráticas. O que tem uma ironia do destino, porque a gente está no meio de uma ação penal que fala especificamente de tentativa de golpe. E o núcleo 2 dessa tentativa de golpe estava hoje em sessão na turma 1, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Porque só para encerrar o capítulo da Magnitsky, é um bastidor que é o seguinte, os ministros do Supremo estão conversando com Itamaraty, sabe por quê? Tem um dado cruel nesse processo todo, é que as sanções, por exemplo, suspensão de passaporte, de visto, de visto, não é comunicada oficialmente. Eles não chegam e dizem, Flávia, teu visto está suspenso. Sim. Então, os ministros do Supremo têm a história de que foram 8 que estão com visto supremo, 3 estão com visto suspenso, 3 não, mas todos eles têm filho, neto, mulher, gente que tem estudo, tem interesses lá, e nenhum deles pode sair do Brasil. Sabe por quê? Porque eles conversam com o Itamaraty e o Itamaraty não tem resposta, porque o risco é a mulher de um ministro chegar nos Estados Unidos, mesmo com visto, embarca aqui, chega lá e o agente da imigração manda deportar a ministra do Supremo Tribunal Federal. E como fazer isso? Porque não tem comunicação oficial. O que tudo indica, o senhor Alexandre de Moraes me parece que está dobrando a aposta de verdade. Mandou a Polícia Federal ir à casa do Jair Bolsonaro fazer busca e apreensão e colocar a tornozeleira eletrônica sobre o risco, sobre o argumento de que tem risco aí do Jair Bolsonaro deixar o país, enfim, sobre risco de fuga aí por parte do Jair Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes resolveu mandar a PF colocar lá uma tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro. Bom, muito possivelmente isso é uma ofensiva, né? Isso é uma resposta às cartas enviadas lá dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump. O Alexandre de Moraes, ele sempre vai dobrar a aposta. E foi isso que ele fez. Então, as cartas do Trump são cartas muito fortes, taxando o Brasil e defendendo o Bolsonaro e também criticando o Alexandre de Moraes e o STF. Isso é briga de cachorro grande, pelo menos por parte dos Estados Unidos, em comparação ao STF e ao Alexandre de Moraes e ao Brasil em si. Mas a coisa está se tornando muito grave e ficando muito intensa. Imagine o Jair Bolsonaro aparecer com uma tornozeleira eletrônica e essa imagem correr o mundo. Eu não sei se vai correr de fato, se ele vai poder aparecer de tornozeleira eletrônica, porque me parece
E o Alexandre de Moraes proibiu que ele utilize redes sociais. Parece que não vai poder dar entrevista, não vai poder falar com embaixadores, enfim, vai ficar restrito, né? A movimentação do Bolsonaro, não vai poder fazer nada. É meio que essa tornozeleira eletrônica é meio que uma prisão preventiva aí, né? Não vai poder sair da sua casa, vai ter um perímetro ali para poder se deslocar, porque vai ser monitorado justamente por conta da tornozeleira. Esse dia estava próximo de chegar e chegou, né? Vamos ver se vão querer de fato prender o Bolsonaro. Já tiraram o direito político do cara, né? Estão querendo imputar um suposto golpe de Estado aí a qualquer custo na conta dele. E agora, depois das cartas lá dos Estados Unidos do Donald Trump, mandaram a PF colocar uma tornozeleira. Como se estivesse dizendo assim, ó, isso aqui é um aviso para você ficar quietinho aí, né? E também é um aviso lá para o Laranjão lá dos Estados Unidos. Foi isso que fez o Xandão. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.